Será que realmente estamos vivendo como pessoas livres da condenação ou ainda carregamos fardos que Jesus já tirou de nós quando morreu na cruz? O Evangelho de Jesus nos chama para uma transformação verdadeira, onde ele nos dá uma nova vida sem os pesos do passado. Quando entendemos que não há mais condenação para quem está em Cristo, somos chamados a abandonar a culpa e viver na liberdade que ele conquistou. Ao invés de continuar no erro, devemos nos alinhar com a graça de Deus que nos libertou para vivermos em paz, com esperança e total liberdade. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo nos ensina que em Jesus não há mais condenação para quem pertence a Ele. A obra de Jesus não só nos perdoa, mas também nos dá uma nova vida longe da escravidão do pecado. Mesmo com as lutas internas, nossa identidade agora está em Jesus, que nos faz novas criaturas e somos chamados a viver na liberdade que Ele conquistou para nós. Essa liberdade não significa que estaremos livres das batalhas. Precisamos deixar o Espírito Santo guiar nossas vidas. Se vivermos segundo a carne, nos afastamos de Deus, mas se vivermos pelo Espírito, experimentaremos paz e plenitude. Para isso, devemos nos alimentar da palavra, orar e nos submeter à vontade de Deus. Jesus já venceu todo o mal, a iniquidade e a morte, e o Espírito Santo nos dá força para não cairmos nas armadilhas do pecado novamente. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, que diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade que encontramos em Jesus é definitiva, e não podemos voltar ao pecado, ao velho homem. Nesta palavra de hoje, vemos que, ao aceitarmos Jesus em nossas vidas, somos libertos da condenação do pecado e recebemos o Espírito Santo que nos ajuda a viver de forma santa. A conversão de Paulo, que deixou de perseguir os cristãos para seguir a Cristo, é um exemplo claro dessa transformação. A verdadeira liberdade não é para pecarmos, mas para vivermos em vitória sobre o pecado, sendo guiados pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. A transformação em Cristo é como a libertação de um prisioneiro que agora vive para servir e honrar o Rei que o libertou. A obra de Jesus na cruz nos livra da condenação e nos chama a viver de acordo com essa nova realidade. O Espírito Santo nos dá força para resistir às tentações e nos guia para uma vida de santidade, preparando-nos para viver eternamente com Deus. Para isso, nossa mente precisa ser renovada todos os dias para seguir o Espírito e viver na paz e plenitude que só Jesus oferece. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, mais uma vez, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Este versículo nos chama a viver segundo o Espírito e não conforme a carne, que nos deixa imaturos e dependentes de nossas próprias forças. Jesus nos libertou da condenação e para vencer o pecado, precisamos confiar totalmente no Espírito Santo. Não podemos continuar vacilando ou confiando em nós mesmos. Devemos renovar nossa mente com a palavra e viver pela graça, permitindo que ela nos guie em santidade. É hora de encarar nossa imaturidade espiritual e parar de acreditar em mentiras sobre nossa culpa, como se o que Jesus fez não tenha sido suficiente. Muitos ainda carregam o peso do passado, tentando alcançar justiça por suas próprias forças e ignorando a vida espiritual. A dúvida sobre nossa salvação nega o que Cristo já fez. Precisamos renovar nossa mente, deixar a carne de lado e buscar o Espírito Santo, que nos capacita a viver de maneira santa. A vitória sobre o pecado vem quando confiamos plenamente em Jesus. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 18, que diz: E libertados do pecado,
fostes feitos servos da justiça. Este versículo nos lembra que a liberdade em Jesus não é apenas o perdão pelo passado, mas também a capacitação para viver de forma diferente, guiados pelo Espírito e afastados das tentações da carne. Neste versículo, aprendemos que ao sermos libertos do pecado, nos tornamos servos da justiça. A condenação que nos aprisionava foi removida por Jesus e agora somos chamados a viver em liberdade. Mas essa liberdade exige uma escolha diária: viver segundo o Espírito, deixando para trás velhos hábitos e buscando a justiça que o Senhor Jesus conquistou para nós. A verdadeira liberdade cristã não é um direito para fazer o que bem entende e viver em pecado, mas sim a oportunidade de viver em santidade, dependendo exclusivamente do Espírito Santo. Jesus nos libertou do poder do pecado e nos deu uma nova identidade diante de Deus. A justiça de Deus foi cumprida na cruz, foi derramada sobre Jesus, e nós, ao vivermos pelo Espírito, rejeitamos a mentira de sermos escravos do pecado. Somos chamados a seguir em frente com confiança, sabendo que em Jesus a condenação do pecado não tem mais poder sobre nós e a vida eterna é a nossa herança.